Os dirigentes da Confederação Nacional de Municípios, CNM, se reúnem hoje no Senado a partir das 15 horas com representantes do governo federal e também líderes partidários para discutir qual saída será encontrada para a desoneração da folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. A lei, que foi derrubada por meio de uma liminar concedida pelo ministro do STF, Cristiano Zanin, estabelecia que essas cidades deveriam recolher apenas 8% sobre a folha salarial para os municípios. Assunto, Beto Almeida, que continua como um dos principais da pauta política, com repercussão no Ceará. Dos 184 municípios cearenses, apenas 5, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Caucaia, Maracanaú e Sobral, não estão interessados nessa polêmica, não são beneficiados com a desoneração da folha salarial, mas a agenda mexe com os cofres das demais 179 cidades do Ceará. Qual desdobramento poderemos ter hoje nesta reunião sobre a desoneração da folha salarial, uma vez que, do ponto de vista de benefício para a iniciativa privada, a redução da alíquota previdenciária continua valendo para as empresas de 17 setores da economia. Os prefeitos estão com uma grande expectativa, Luciano, dessa reunião de hoje, à tarde, no Senado. Por quê? Porque, na realidade, eles também esperam uma solução para essa questão das prefeituras. E tem um prazo aí. O prazo é até o próximo dia 20 de maio. Se não sair, Luciano, uma solução até lá, ou seja, daqui a uma semana, isso significa dizer o quê? Que os municípios vão ter que voltar a fazer aquela contribuição previdenciária com a alíquota cheia de 20% e não os 8%, como era o que ficou acertado. Qual é a expectativa, então, dos prefeitos todos, Luciano? É que haja o mesmo acordo que foi fechado na semana passada com as empresas, com os 17 setores que mais empregam. Ou seja, o que eles querem é, pelo menos 2024 permanece como está, com a contribuição da alíquota previdenciária dos municípios menor, caindo de 20% para 8%, como tinha sido anteriormente definido por lei, e a partir daí ia fazendo aquele acordo gradual de retorno da cobrança da Previdência até 2027. Isso não foi incluído no debate da semana passada. Por isso que há essa expectativa em relação a esse encontro de hoje à tarde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem esse entendimento, que é algo assim, o problema previdenciário dos municípios, ele é uma pauta realmente importante, não apenas do Ministério da Fazenda, mas também dos congressistas, porque precisam encaminhar uma boa negociação para contemplar todas as prefeituras. Você acabou de dizer aqui, e é verdade, por exemplo, que aqui a maioria dos nossos municípios serão contemplados com essa questão da redução na contribuição previdenciária. Eu sempre digo aqui que o ponto que pega mais, é da compensação tributária que vai ser feita, porque a União vai abrir mão de um processo de arrecadação, ou seja, é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos, mas ela tem que ter uma solução também sobre como que ela vai compensar isso. Então, esse é o ponto principal dessas negociações também que começam hoje, principalmente para contemplar as prefeituras. Lembrando que os prefeitos estão aguardando o avançar disso, porque independente dessa questão, tem também já um novo avanço, uma nova ida deles a Brasília, né? O entendimento entre Congresso Nacional e Governo Federal para manter em 2024 as mesmas regras da desoneração da folha salarial para 17 setores da economia ou para as empresas 17 setores da economia, que hoje geram mais de 9 milhões de reais, foi importante, é importante dar tranquilidade aos dirigentes dessas empresas, aos trabalhadores, porque a desoneração da folha salarial, ou seja, a redução da alíquota previdenciária, daria estabilidade ao emprego, garante às empresas mais investimentos e também abre oportunidades não apenas para manter o atual quadro de trabalhadores, mas oportunidades para a contratação de mais mão de obra com a carteira assinada. Então, o Congresso Nacional e o Governo Federal agiram na hora certa para garantir esse benefício em 2024. Quanto aos municípios, fica essa expectativa dentro do que o jornalista Beto Almeida já falou em relação à reunião de hoje no Congresso Nacional.